Fala sobre Guilherme, que é um garoto que o Léo Condé disse, ele é diferente. A gente tem que falar do Guilherme, um menino que subiu, foi promovido os profissionais nessa temporada e já vai mostrando o serviço. A gente tem os números e aí é sempre bom analisar, porque automaticamente se olha média de gols, número de jogos. Ele já participou de 9 jogos pelo Ceará. Tem um só como titular de Copa do Nordeste, aquele momento que o Ceará estava poupando muitos jogadores, mas a minutagem é muito baixa ainda. São 184 minutos. E já tem 2 participações em gol efetivas, né? Gol que ele marca na Copa do Nordeste, assistência pro gol do Pedro Raul no jogo passado. A gente tem algumas imagens desse período do garoto. Começando pela Copa São Paulo, ele marca 3 gols contra o 15 de Piracicaba na Copinha. E vale dizer que o Guilherme não era titular na Copinha. Isso. O Guilherme era reserva. E aí ele ganha a oportunidade depois desses 3 gols aí que ele faz. É bem memorável e ele vai ganhando espaço. E é interessante para ver como é o futebol. Hoje, ele é o cara da base que tá no time profissional. E é aquela hora também que, às vezes, o menino talentoso tem que ter discernimento e maturidade para aproveitar quando a chance chega. Tem muito menino talentoso que, nessa transição, fica tímido, não consegue. A maior revelação do Ceará nos últimos 10 anos foi o Arthur Cabral, que eu acho que todo mundo concorda aqui. E era da mesma função, era um atacante. O Arthur, por exemplo, ele sobe no rabo de foguete em 2015, faz gol de Copa do Brasil contra... Quando o Ceará elimina o Tupi lá em Juiz de Fora. Faz um gol, E né? ele é ultrapassado pelo Caio, um atacante, Caio César, em 2016. Ele não joga em 2016, porque o Ceará tinha Binho e Rafael Costa naquele ano. Ele só vem aproveitar mesmo na Série B de 17. Por que eu tô frisando isso? Porque pode ser o momento do Guilherme, pode ser que isso diminua um pouquinho o espaço dele ao longo das necessidades do Ceará na temporada. Afinal de contas, um garoto da base, ele não é contra ele, não sobe para resolver o problema, ele é agregado para dar mais opções. O que eu gostei, desculpa, Caio, o que eu gostei da fala do Léo Condé sobre o Guilherme é ele perceber as características que o Guilherme tem, tanto como centroavante, quanto também como ponta. E a gente tem aqui exatamente esse período do Léo Condé, falando inclusive da sua experiência como treinador de base em clubes em Minas Gerais. O Léo Condé não economizando os elogios ao atacante alvinegro, inclusive falando das suas características e de como ele trata a visão que ele tem do futuro do Guilherme. Atuei em outros momentos, é um jogador assim que é muito diferente, né? Já estou no futebol há bastante tempo, trabalhei muito tempo como treinador de base, praticamente 10 anos, trabalhando no Atlético, no América, e a gente tem uma certa experiência de conseguir detectar o talento, né? Isso é dele, é nato. E o Guilherme tem tudo para ser, né, é claro que tudo dentro do seu tempo, para ser um grande atacante do futebol brasileiro, né? É claro que vai amadurecer, está amadurecendo com os próprios jogadores, os companheiros de grupo, a rapaziada abraçou ele ali, vai cometer alguns equívocos, que é normal, da idade, da falta de experiência, de rodagem dentro de campo, mas vai apresentar coisas boas também, como apresentou 10 minutinhos finais ali na final do estadual, hoje também, né, a tranquilidade de escorar a bola para o Pedro ali, e além de, ele tem um outro aspecto muito positivo do Guilherme, que é um jogador assim, muito participativo na fase defensiva. E isso é fundamental no jogo de hoje, não dá para o menino subir na base, achar que o time vai jogar primeiro para ele, que não vai. Segundo, entender como a equipe funciona. Hoje o Ceará, por exemplo, funciona em torno do Pedro Raul. Até o Pedro Raul tem responsabilidade defensiva. E outra coisa, poder jogar do lado. Porque você dá uma opção diferente, modelos de jogos diferentes. Ele é um cara que pode tanto jogar do meio, quanto pode dar uma opção de lado. E é um lado que o Ceará tá com problema, que é o lado esquerdo. Então aí o que é que acontece? O Léo Condé tem o Martínez e coloca o Guilherme para jogar como ponta, né? E ele falou da questão defensiva. A recomposição do Guilherme é muito boa. Ele tem uma questão física, volta, protege. Então, assim, ele vai ganhando confiança. Aquela palavrinha do futebol que a gente sempre repete aqui, foi ganhando confiança do treinador, dos companheiros. Realmente é uma peça poderosa, pode se tornar uma peça poderosa aí nas mãos do Léo Condé. Eu acho. E na evolução dele. Eu acho que o que é determinante para o Guilherme é ter Pedro Raul como destaque. Ele não tem que ser a Não salvação é a responsabilidade. Exatamente. Tira dos ombros. A responsabilidade do Lelê é maior do que a do Guilherme. Lógico, o Lelê Caio, ainda nem entrou, o cara chegou, nem nada, mas o mas cara chega do Fluminense. Exatamente, tudo. mas lógico. Ele tem que ser um trunfo. Por isso que eu trago um paralelo com o Arthur Cabral na Série B de 17. O centroavante titular do Ceará era o Elton, muito mais experiente, que já tinha sido campeão de Série B. Você tinha um Magno Alves no elenco, para quando o negócio apertasse, o Magno já tinha perdido a posição de titular, você tinha a opção de ter um cara histórico do clube. E nesse contexto todo, deu toda uma chance do Arthur Cabral começar aquela Série B vindo do banco, fazendo gols importantes e depois estourar de vez. Aí depois ele explode. Explode. Depois ele explode. O Guilherme, assim, tem a possibilidade
de o Guilherme não ser, assim, não ter a responsabilidade para isso. E aí tem Pedro Raul, que é o cara que está chamando toda a atenção, e aí Pedro Raul assume essa bronca e o Guilherme fica de boa ali tentando ajudar.